Sou o professor Fábio de Física e hoje nós vamos ver hidrostática. Pessoal, apesar de começar com a palavra hidro, o que a gente vai estudar agora serve para todos os fluidos. O que são fluidos? São os líquidos e gases, certo? Primeiro conceito que nós vamos ter aqui é de massa específica. Eu vou usar essa simbologia de Mi, mas também pode aparecer na prova essa simbologia que é a letra Rho. Também é chamada de densidade absoluta. Então, massa específica e densidade fica meio confuso, a gente vai ver a diferença aqui, como que se faz de densidade e massa específica. Bom, a massa específica é uma relação entre a massa e o volume do corpo, cuja unidade vai ser o que é? Unidade no Sistema Internacional de Massa é o quilograma, certo? E do volume é o metro cúbico. Bom, só que o quilograma é comum no nosso dia a dia. Tu vai no açougue, tu compra carne em quilograma, né? Em quilos, né? Agora o metro cúbico não é muito comum. O metro cúbico é um volume para coisas muito grandes. Eu compro numa obra 1 metro cúbico de brita, eu compro 2 metros cúbicos de areia, eu pago a água para a concessionária 7, 10 metros cúbicos de água, não é por mês, mas a gente no dia a dia usa mais o litro, né? Eu compro leite em litro, 1 litro de leite, eu compro refrigerante 2 litros de um determinado refrigerante, eu ponho 20 litros, 30 litros de gasolina no carro. Então, outra unidade muito usual seria o quilograma por litro. Pessoal, litro pode se usar a letra maiúscula, tá? Então, L minúsculo ou L maiúsculo aqui, então temos quilograma por litro. Então temos que saber relacionar o metro cúbico com litro. Nós sabemos que o metro cúbico corresponde a 1000 litros. Isso o aluno tem que saber, que o metro cúbico corresponde a 1000 litros. Como a água é o elemento que mais aparece nos exercícios, é bom a gente lembrar a massa específica da água, que é 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilograma por metro cúbico. Aqui o aluno pode pensar assim, pô, quando que eu uso 1 e quando que eu uso 1000, se confundir. Então presta atenção, é 1 grama por centímetro cúbico. O que é um centímetro cúbico? É um cubo, recipiente no formato de um cubo, de 1 centímetro de aresta. Aqui eu tenho 1 vezes 1 vezes 1, eu tenho 1 centímetro cúbico. É um recipiente muito pequeno, então cabe aqui muito pouca água, simplesmente 1 grama. Então tu pode gravar dessa maneira, 1 centímetro cúbico, 1 grama, porque é um recipiente muito pequeno, uma quantidade muito pequena de água. Agora, 1 metro cúbico já é uma caixa d'água, vamos dizer assim, no formato de cubo, de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eu tenho 1 metro cúbico, isso cabe muita água, cabe aqui dentro 1000 quilos de água. Observe que a relação da massa específica, uma razão, na realidade, de massa por volume, está me dizendo que em 1 metro cúbico, eu tenho 1000 quilos de água. Mas nós já vimos anteriormente que 1 metro cúbico tem 1000 litros também. Então, olha só, se 1 metro cúbico tem 1000 quilos de água e 1 metro cúbico de volume corresponde a 1000 litros, eu tenho essa relação aqui, ó. 1000 quilos de água para 1000 litros. Eu posso simplificar, posso dizer que é 100 para 100, 10 para 10, ou simplesmente falar que é 1 quilo por litro. Então a água facilita muito, porque a densidade é 1 quilo por litro. Se pegar uma garrafa PET de refrigerante 2 litros, tem 2 quilos. Pegar uma bombona de 20 litros, tem 20 quilos d'água. Então a relação é direta. Aí meio litro, meio quilo, tá? Então fica muito direto. Num determinado exercício tem 5 litros de água, tu sabe que tem 5 quilos de massa de água, tá? Que é 1 para 1. Bom, eu falei que é muito confuso para o aluno massa específica e densidade. Quando a gente fala que uma grandeza específica é substância, tá? E a densidade vai ser para corpo. Por exemplo, o aço. O aço é uma substância, né? Então eu tenho a massa específica do aço, a massa específica do ferro, a massa específica do alumínio, a massa específica do ouro. Agora, quando eu falo num navio que é feito de aço, eu falo a densidade do navio, a densidade da caneca, a densidade da cadeira. A cadeira pode ser de madeira, massa específica da madeira e a densidade da cadeira. Só que nós temos essa situação aqui de corpos maciços e corpos que são oco. Eu posso ter 2 bolas de ferro, uma maciça e uma oca. E esta oca pode boiar na água, que tem muitas boias que são feitas de ferro, vamos dizer assim, e outras podem afundar. A massa específica do ferro é em torno de 7
e a massa específica da água é 1. Tudo que tem massa específica maior, tudo que é mais denso, vai ao fundo. Tá? Se eu misturar várias substâncias, a mais densa sempre vai ficar mais embaixo. Então o que acontece é que, como ele é maciço, quando o corpo é maciço, a densidade e a massa específica coincidem, porque só tem ferro aqui. Então a massa específica é 7 do ferro e a densidade acaba sendo o mesmo valor, certo? Agora, se o corpo é oco, o que vai acontecer? A massa específica do ferro é 7. Só que a densidade, o que acontece? Se ele boiou na água é porque é menos denso que a água. Então a densidade da água, considerando 1, esse corpo aqui está boiando porque tem a densidade menor do que 1. Então a massa específica é maior do que a densidade. Esse corpo boiando tem densidade menor do que 1 e a massa específica da substância é 7, certo? Então o corpo maciço coincide, massa específica e densidade. O corpo oco não, certo? Ah, mas qual é a densidade desse corpo? A gente vai ver na sequência em densidade média, quando eu tenho mais de uma substância. Por quê? Porque essa bola de ferro está boiando porque ela tem ar aqui dentro, por exemplo. Então tem uma densidade média que é menor do que a da água, por isso que ela boia. Agora eu falei aqui densidade da água, falei massa específica da água. O que acontece? Para os líquidos, tanto faz massa específica ou densidade. Então eu estou falando que massa específica é para substância e densidade é para corpo. Então a água deveria ser chamada só de massa específica. Mas pelo fato de ser um líquido, não está errado quando tu escuta falar a densidade da água é igual a 1. Mas também eu posso falar que a massa específica da água é igual a 1, certo? Bom, aqui a gente tem mais de uma substância, por isso que boia. Por que o navio boia? Porque não é feito de ferro maciço. Ele tem ar, tem madeira, tem plástico, tem várias substâncias lá dentro, que a densidade média é menor que a da água, por isso que ele fica boiando. Como que se calcula a densidade média? Não é se eu tenho mais de uma substância. Presta atenção aqui, ó. Densidade média. Se eu tiver 3 substâncias, que é o exemplo que eu tenho aqui, eu vou pegar a massa de 1 mais a massa de 2 mais a massa de 3 e vou dividir pela soma do volume das 3 substâncias. Isso vai me dar a densidade média. Ah, professor, se tiver 5, vai ser M1 mais M2 mais M3 mais M4 mais M5, dividido por V1 mais V2 mais V3 mais V4 mais V5. Daí eu tenho a densidade média. Por quê? Porque o corpo não é formado só de uma substância, então a densidade não coincide com aquela substância. É uma densidade média que vai prevalecer a substância que tem mais, é lógico. Densidade relativa. Quando nós temos algo relativo, nós estamos o quê? Nós estamos comparando, tá? Se você está gostando do vídeo, não esquece de dar um like aí embaixo e se inscrever no canal Delta Medicina Online, que tem muitas aulas que você pode aprender muito, tá? Voltando para a nossa densidade relativa, pessoal. Densidade relativa, eu vou relacionar uma substância em relação ao seu padrão. O que é o padrão? Se a substância estiver no estado líquido ou no estado sólido, eu vou comparar ela com a água. Ah, mas se for um gás, por exemplo, gás hélio, eu vou comparar com o ar. Tem lógica, né? Então, se é o estado gasoso, eu comparo com o ar, e se for líquido ou sólido, eu vou comparar com a água. A gente vai praticamente trabalhar só com isso aqui. Então, a densidade relativa de uma substância, eu vou pegar a massa específica dessa substância e dividir pelo padrão. Aqui eu tenho o exemplo da densidade do mercúrio. Vai ser massa específica do mercúrio, que é 13,6. Qual é a unidade? Grama por centímetro cúbico. Olha lá, a unidade lá, grama por centímetro cúbico. E eu vou dividir pela da água, que quanto é que é? É 1 grama por centímetro cúbico. Mas que graça tem isso aí, dividir por 1, né? Porque se é líquido ou sólido, eu vou dividir sempre pela da água, sempre vai ser 1. Mas simplesmente essas unidades aqui vão desaparecer. Então, quando se fala densidade relativa, só vem um número, não tem unidade. É 13,6. E o que representa quando fala que a densidade de uma substância, por exemplo, a densidade do alumínio é 2,7. O que representa? Que ele, no mesmo volume, ele é 2,7 vezes mais pesado do que a água. Se eu tenho aqui que a densidade do mercúrio é 13,6, eu tenho uma ideia, para um mesmo volume, o mercúrio é 13,6 vezes, esse mais pesado é no popular, mais pesado do que a água, certo? Por exemplo, eu tenho aqui 2 garrafas PETs de refrigerante que é comum, todo mundo conhece, né? Então elas são de 2 litros. Se eu colocar aqui água, vou botar H2O, tá?
Se eu botar água aqui dentro, tendo 2 litros de água, nós já vimos que a densidade da água é 1 kg por litro. Cada litro tem 1 kg. Se eu tenho 2 litros de água, eu tenho uma massa de 2 quilos, certo? Dá para segurar com uma mão e servir um refrigerante que praticamente é feito de água. Né? Agora, se eu pegar a mesma garrafa PET de 2 litros e colocar aqui dentro mercúrio, que é o Hg, colocar mercúrio aqui, o que vai acontecer? O mercúrio é 13,6 vezes mais pesado que a água para o mesmo volume. Então, se 2 litros de água tem 2 quilos, eu vou multiplicar por 13,6, isso aqui vai me dar 27,2 quilos. Quase 30 quilos numa garrafa PET. Então, tu não vai conseguir segurar numa mão só 30 quilos. Então, olha só como o mercúrio ele é mais denso. E as pessoas no popular falam, o mercúrio é mais pesado, justamente por causa dessa relação. Mas a palavra certa é falar que o mercúrio ele é mais denso. Para um mesmo volume, sim. Daí a massa é 13,6 vezes maior. Agora a gente vai para o primeiro conceito mesmo de hidrostática. Falar sobre pressão agora, não existe um conceito bem definido de pressão. Então a gente aprende nos livros através de exemplos. Então tem aquele exemplo tradicional que tu vai caminhar na neve com calçados e tu vai afundar na neve com calçados tradicionais. Daí tu usa um esqui, daí tu não afunda mais porque diminuiu a pressão. Então tu associa que tu aumentando a área do pé, que é o caso do esqui, o que vai acontecer? Diminuir a pressão. Então pressão e área são grandezas o que é? Inversamente proporcionais. E daí a gente começa a associar. Tem um exemplo de livro que é bem interessante. Tu pegar entre os dedos, colocar um toco de lápis e apertar. Observe que vai te doer mais na parte da ponta. Esta parte da ponta vai tentar penetrar mais no teu dedo. Então quando tem essa penetração maior, tem uma pressão maior. A área da ponta é menor que a área desta base do lápis aqui. Então onde tem a área menor, tem a pressão maior, por isso que são grandezas inversamente proporcionais. Quando eu vou cortar uma carne, eu pego uma faca, não é? Passo na carne. Se não está cortando legal, eu tenho que afiar a faca. O que é afiar a faca? É diminuir a área. Diminui a área, aumenta a pressão, ela penetra na carne com maior facilidade. Mas se eu não tenho condições de fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu pego a carne e vou forçar a faca para poder penetrar na carne. Daí eu estou aumentando a pressão não mais pela área, e sim por causa da força. Então, quando eu aumento a força, me aumenta a pressão. Outro exemplo clássico é em relação aos faquirs, que são aqueles caras que dormem em cima de uma cama de pregos. Então, se tiver muitos pregos, uma pessoa se deita em cima, o que está acontecendo? Muitos pregos tem uma área muito grande, então a pressão diminui. Então diminui esse poder de penetração dos pregos no corpo da pessoa. Agora tu te deitar em cima de um prego só é complicado, porque daí a área é bem pequena e a pressão passa a ser bem grande. Então nós temos que pressão é a relação de força sobre área. A unidade de pressão do sistema internacional, porque depois a gente vai ver que tem muitos tipos de unidades, é simplesmente o que é Newton, que é força, e área é um metro quadrado. Então, no sistema internacional, a unidade de pressão é Newton por metro quadrado, que tu pode chamar também de Pascal. Outra situação interessante é que esta força, eu gosto de colocar um Nzinho aqui de normal, ela tem que ser normal à superfície, ela tem que ser normal à área, tem que ser perpendicular à área. Observe que aqui eu tenho um exemplo com a força inclinada em relação à área. Então, não é simplesmente pegar a força e dividir pela área. Como ela está inclinada, eu vou imaginar uma reta normal, que é perpendicular a essa superfície, e eu vou decompor esta força aqui na direção x em fx. Olha lá, vou ter o fx aqui, que não vai me interessar, e aqui eu vou ter o fy. Observe que o fy, ele é perpendicular à superfície. Então, na hora do cálculo, eu tenho que pegar a força que é perpendicular, a força normal. Nesse caso aqui seria o Fy dividido pela área. Como que faz o cálculo do Fy? Né? A gente tem uma técnica aqui que a gente aprendeu no delta, que quando o ângulo toca, coça. Onde toca, coça. O ângulo θ está tocando no Fy, vai ser F cosseno de θ. E esse Fy que tu vai colocar na formulazinha da pressão. A pressão hidrostática é uma pressão devido à coluna de líquido. Aqui eu marquei 2 pontos, o ponto A e o ponto B.
Observe que cada um tem uma profundidade da superfície livre do líquido até o ponto, e quanto maior essa profundidade, maior vai ser a pressão hidrostática. Por quê? Porque maior é a coluna de líquido sobre esse ponto. Então nós temos que a pressão hidrostática é μgH, né? Nós chamamos de μg hoje, a formulazinha. Então pressão μgH. Esse μ é a massa específica do líquido, também pode ser densidade. Densidade do líquido vezes a gravidade vezes a profundidade. Se eu pegar o mesmo líquido e o mesmo planeta, a pressão vai depender da profundidade. Quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão. Aí está explicado por que a pressão no ponto B ela é maior do que a pressão no ponto A. Por quê? Porque no ponto B a profundidade é maior. Mas muitas vezes é dado a diferença de profundidade entre os dois pontos. A diferença de profundidade. Qual fórmula que eu vou usar? A mesma, certo? Se eu tenho a profundidade, eu acho a pressão no ponto hidrostática. Mas se eu tenho uma diferença de profundidade, eu vou achar uma diferença de pressão. Muitas vezes aparece dois mergulhadores e dá a distância entre os dois, a diferença de profundidade entre os dois. Eu vou ter a diferença de pressão. Então, se eu tenho a profundidade, eu acho a pressão hidrostática do ponto. Se eu tenho a diferença de profundidade, eu acho uma diferença de pressão. Agora a gente vai ver o que seria a pressão atmosférica, que nós vamos chamar de PO. Nosso planeta é composto com uma camada de gases e os gases têm massa. Então esses gases produzem o quê? Uma camada de gases sobre nós. Quem está ao nível do mar, ó, aqui é o mar, ó, quem está no nível do mar, ele está sujeito a uma camada atmosférica inteira. Então tem uma coluna da atmosfera sobre o indivíduo, quem está no nível do mar. Então se diz que quem está no nível do mar está a uma pressão de uma atmosfera inteira. Então a pressão atmosférica no nível do mar se considera uma atm. Agora, se do nível do mar começa a subir no continente, esta altura para cima, nós vamos chamar de H maiúsculo, é chamado altitude. Altitude. Então, do nível do mar para cima, nós chamamos de altitude. Quanto maior for a altitude, observe o que acontece com a camada sobre o indivíduo, diminui. Então, a pressão atmosférica vai diminuir conforme aumenta a altitude. No lugar mais alto, a pressão vai ser menor, a pressão atmosférica. Em compensação, se eu estou no nível do mar, eu estou sujeito a uma atmosfera. Se eu mergulhar, além da atmosfera aqui na superfície, ó, além de um PO, vamos chamar assim, um PO, que é uma pressão atmosférica, eu vou ter mais uma profundidade. Então nós temos, do nível do mar para cima, nós chamamos de altitude, do nível do mar para baixo, nós chamamos de profundidade. Então esse mergulhador aqui, ele está a uma determinada profundidade, qual é a pressão que ele está sujeito? Além da pressão atmosférica, ele tem mais a pressão devido a essa coluna de líquido, que é o μgH. Observe que eu botei um aqui, ó, porque é elevado a 1, que vocês já vão saber por quê. Porque eu posso montar um gráfico, colocando no eixo X a profundidade e no eixo Y colocando a pressão. O que acontece com esse mergulhador quando ele está no nível do mar? Ele está sujeito a uma ATM, uma PO. Então, quando a profundidade é 0, eu tenho a pressão igual a PO. E conforme ele vai afundando, ele vai aumentando a pressão hidrostática, que é elevado na 1. Então, ela é linear, é uma reta. Então, ele vai aumentando a profundidade e a pressão vai aumentando de maneira linear. Mas quando ele está na superfície, que a profundidade é 0, a pressão é a pressão atmosférica. Bom, quanto é que vale a pressão atmosférica, né, que a gente está chamando de PO? Uma atm, certo? Só que pressão é a grandeza física que tem maior número de unidades. Tu vai escutar falar em libras por centímetro quadrado, psi, bar, não é? Mas as mais usadas são as que eu vou mostrar agora para vocês. Uma atm equivale a 76 centímetros de mercúrio, tá? A gente já vai saber por quê, pela experiência de Torricelli, que eu vou falar na sequência. E 76 centímetros é a mesma coisa que 760 milímetros. Então também pode ser 760 milímetros de mercúrio. E ela equivale a 10 metros de coluna d'água. MCA, metros de coluna d'água. Está arredondado, é 10,33
aproximadamente, mas se usa 10 metros de coluna d'água. Daqui sai uma das principais teorias que nós temos, ou principal dica para os exercícios que envolvem pressão hidrostática. Na água, veja bem, na água, a cada 10 metros de profundidade, aumenta em 1 atm. Por quê? Porque 1 atm é a mesma coisa que 10 metros de coluna d'água. Então, se eu pegar um exemplo assim, ó, bem fácil, um submarino que mergulha 200 metros de profundidade. 200 metros, a cada 10 metros é 1 atm. 200 metros vai dar 20 atm. Professor, então a pressão no submarino é 20 atm? A hidrostática sim. Só que não te esquece que lá em cima, no nível do mar, tem mais uma. Então, o submarino que mergulhou 200 metros de profundidade, a cada 10 metros é 1 atm, 200 metros dá 20. Mais uma da superfície vai dar 21 atm, esse submarino vai estar sujeito, tá? Mas nenhuma delas está no Sistema Internacional de Unidades e geralmente aparece a resposta no Sistema Internacional de Unidades. Nós sabemos que 1 atm equivale a 10 na 5 newtons por metro quadrado, ou 10 na 5 pascals. O que acontece? 10 na 5 newtons por metro quadrado está no Sistema Internacional. Então eu não vou me preocupar em converter para o Sistema Internacional. Se eu tiver em ATM, basta eu substituir a palavra ATM por 10 na 5 newtons por metro quadrado. Veja como vai ser na prática agora para vocês. Eu tenho um mergulhador no nível do mar, na superfície. E outro mergulhador, ele foi a 25 metros de profundidade. Olha como fica fácil com essa dica. Esse que está na superfície está sujeito a 1 atm, que é 1 atmosfera no nível do mar. Esse mergulhador que mergulhou 25 metros, a cada 10 metros é 1 atm. Eu posso fazer uma regra de 3. Eu sei que 10 metros de profundidade é 1 atm. Ele mergulhou 25 metros, vai dar x atm. 10 vezes x, multiplicando em x, né? E 25 vezes 1 dá 25. Passo 10 dividindo, x vai dar 2,5 atm. Professor, a pressão no mergulhador, então, é 2,5 atm? Não, isso é pressão hidrostática. Dentro d'água, a cada 10 metros é 1 atm, na água. Então, observe que isso aqui deu 2,5 atm. Mas a pressão total no mergulhador, ele tem a pressão da superfície, que é 1 atm. Mais de hidrostática, 2,5. Então, ele vai ficar com 2,5 mais 1, 3,5 atm. Mas, professor, e a resposta se estiver no Sistema Internacional? Nós já vimos que 1 atm equivale a 10 na 5 newtons por metro quadrado. Então, eu vou simplesmente pegar o 3,5 e no lugar da palavra atm eu ponho 10 na 5 newtons por metro quadrado. Que coisa estranha essa unidade, 76 centímetros de mercúrio. Porque Torricelli, ele foi no nível do mar, com um tubo cheio de mercúrio, de aproximadamente 1 metro de comprimento, e virou num recipiente. Imagina uma bacia, virou no recipiente. O que acontece quando se vira um tubo de cabeça para baixo? Esse líquido começa a sair e começa a encher o recipiente. Vai enchendo, enchendo e o líquido aqui vem descendo. Ele encheu e parou num determinado nível aqui. Parou num determinado nível. Por quê? Porque esta coluna, vou botar um ponto aqui que eu vou chamar de B, vocês já vão saber por quê. Esta coluna de líquido aqui, ó, me exerce uma pressão no ponto B, que foi equilibrada com a pressão no ponto A, aqui no lado de fora. Porque conforme o líquido vem descendo dentro do recipiente, no nível do recipiente vem aumentando. Se ele parou, ele equilibrou, as pressões são iguais, porque todo fluido se movimenta da maior para a menor pressão. Então esse fluido vem descendo e esse vem subindo. Quando para, significa que esta coluna de líquido, que é uma pressão hidrostática, a coluna do líquido, equilibrou com a pressão que está na superfície livre do líquido. Qual é a pressão que está na superfície livre do líquido no nível do mar? É a pressão atmosférica. E ele foi verificar qual era esta altura que tinha de mercúrio e era
76 centímetros de mercúrio. Daqui saiu que a pressão atmosférica é equilibrada com 76 centímetros de mercúrio, que equivale a uma atmosfera inteira, que é a mesma coisa que 10 na 5 newtons por metro quadrado.